Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje de novo com o nosso quadro Doutora Marília, o que eu faço agora? Hoje a dúvida que eu tenho aqui é sobre linguagem oral, quase sempre é esse o assunto, né? A Fernanda de Sobral, ela tem um filho, menino de 5 anos, e o que ela trouxe para mim como dúvida? Meu filho de 5 anos fala igual o Cebolinha, balata, helado. Então, gente, na verdade, pelo que ela trouxe aqui, ele não fala o R. Ela me disse que é só esse tipo de troca que ele tem. Ela me mandou pelo Instagram essa dúvida. Se você também tiver algum tipo de dúvida, pode colocar lá que a gente traz para nossa apresentação, nossa discussão aqui para fazermos um debate. A sua dúvida pode ser a dúvida de outros pais. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, foca na Fono, acompanhe tudo sobre o desenvolvimento infantil, compartilhe com os seus amigos, indique para a escola do seu filho e vamos lá conversar sobre as crianças que falam igual o Cebolinha. Então, trouxe aqui alguns exemplos de palavras, por exemplo, balata, peluca, pilata, caleta, pilulito, palede, valinha. Quando a gente tem uma criança que troca o R pelo L, é importante eu mostrar para vocês que nós temos diferentes tipos de sons de R, são fonemas diferentes. Então, dependendo da posição aonde o R está na palavra, né, que ele ocupa na palavra, a gente tem uma forma diferente de articulá-lo. Por exemplo, quando eu faço um R no som inicial, o R de rato, eu vou encostar a parte de trás da minha língua na minha garganta. Rato, roupa, não é verdade? Se eu faço um R de barata, eu vou vibrar ele na frente da minha língua. Barata, peruca, não é? Agora, se eu faço um som de errado, eu estou usando dois R's nessa posição, o som dos dois R's, do R forte, né? Então, novamente, ele tem o mesmo som das palavras que começam com R. Esse é um fonema, o R é outro fonema. E a gente ainda tem um outro R, que é aquele no final das sílabas. Por exemplo, quando eu falo a palavra porta, né? Na verdade, dependendo da região que eu moro no país, esse R pode ser R, que é o porta, ele pode ser, nos cariocas, por exemplo, porta. Então, eu vou ter um outro posicionamento da minha língua, né? E a gente tem o R do interior, que é porta. Então, vocês estão vendo como uma mesma letra, quando a gente pensa nela na forma gráfica, né? Ela pode ser representada de diferentes formas na fala. E o contrário também acontece, por isso que a alfabetização tem uma relação direta com a linguagem oral, né? Então, vamos lá. As palavras prato, fraco, trem, primo, elas trazem o que a gente chama de R no grupo consonantal, que é o R, né? Então, provavelmente, esta criança, né, o filho da Fernanda, fala plato, flaco, trem, plimo, plimeilo, que é como o Cebolinha faz. O R no grupo consonantal, gente, ele é o último sonzinho que a criança aprende, junto com o L no grupo consonantal, como flor, Flamengo, flauta, tá? Porque isso acontece por volta dos 5 anos de idade, a criança já tem condições de articular corretamente todos os fonemas do português, mas eles são os últimos sons porque são mais difíceis, ok? Então, pra, brá, frá, crá. Então, como o filho da Fernanda está com 5 anos, eu não sei se é quase 6 ou se acabou de fazer 5, isso é importante quando a gente faz essa avaliação da linguagem oral, eu preciso estar atenta. Porém, os outros fonemas, a balata, peluca, pilata, que ele também troca, esse sonzinho desse R aqui, ele já poderia estar falando desde os 4 aninhos, que é o R, tá? 4 aninhos e uns 3 meses, né? A criança já deve fazer esse tipo de R, tá bom? E aí o que acontece? Geralmente quando ela não fala, ela pode substituir pelo L, que é a balata e a peluca, como faz o seu filhinho, ou ela pode omitir baiata, piata, caieca, caieta, né? O que a gente percebe que acontece de uma forma natural? Primeiro a criança vai omitir, né? Por exemplo, a palavra
Parede, paede. Então, lá pelos 2 aninhos, ela tá falando paede, 2 aninhos e meio, né? Desculpa, 3. Paede, paede. Depois ela vai colocar um i aí no meio dessa palavrinha e vai virar paiede. Então, olha que legal que é. Ela percebeu que faltava algum sonzinho aí no meio. Ela, acho que não é paede, é paiede, porque ela ainda não consegue fazer o r. Então, ela substitui pelo i, paiede. Só que em alguns casos, quando ela deveria substituir esse i pela forma correta de articular a palavra e falar parede, né? Ela substitui pelo L e fala palede, né? E aí o trabalho da fono, e não adianta tentar fazer isso em casa, gente. O fonoaudiólogo, ele estuda pelo menos 4 anos na faculdade, justamente para saber desenvolver estratégias de motricidade oral, que é deixar a língua forte, o lábio forte, mostrar para a criança o posicionamento correto de cada letra, selecionar palavras com os fonemas adequados, né, para usar, e com certeza o fonoaudiólogo do seu filho vai te orientar sobre a continuidade e a importância da continuidade desse trabalho de estimulação em casa, porque não adianta a criança ir 1 ou 2 ou 3 vezes por semana na fono, 30 minutos, 40, 1 hora, se não for dada continuidade ao trabalho de estimulação em casa, no dia a dia, na escola, nos finais de semana, ok? Então, se o seu filho troca alguma letra e ele já tem 5 anos, você já deveria ter procurado uma fono. E se for algum tipo de letra que ele já deveria estar falando desde os 2, 3 aninhos e está trocando, você tem que procurar ainda com 2, 3 aninhos. Agora, caso o seu filho ainda não fale e já tenha 2 aninhos, você deve correr para uma fonoaudióloga, pessoal, porque isso pode não ser só uma falta de estimulação ou uma estimulação inadequada. Isso pode ser alguma coisa mais séria, como uma perda auditiva, um transtorno do espectro autista, e precisa ser avaliado, porque quanto antes iniciar uma intervenção, melhor será para a criança e, obviamente, para a sua família, tá? Então, gente, RL no grupo por volta dos 5 anos, o R da barata, da porta, 3 aninhos e meio, 4 aninhos, até 4 anos e um pouquinho a criança já tem condições de fazer. Isso vai depender do desenvolvimento dela, do ambiente em que ela vive. Tem crianças que com 3 anos, gente, faz o R no grupo consonantal. É claro que é antecipado, mas tem crianças que fazem, né? Então a gente vê aí que realmente quando chega nessa idade é muito importante que a criança já fale corretamente, porque muitas delas entram com 5 anos no primeiro ano do ensino fundamental e vão aprender a ler e a escrever. E quando eu troco uma letrinha para falar, provavelmente eu vou colocar ela errada no papel também, porque se a criança fala balata, quando ela for escrever a palavrinha balata, ela vai fazer o lá e vai colocar o L, né? Não vai fazer sentido ela falar balata e colocar outro som. Vou dar uma dica que eu acho muito legal para vocês, que eu faço às vezes com os meus pacientinhos. Isso é claro, tá, pessoal? Eu quero que vocês sejam muito cuidadosos, porque cada criança lida com as suas dificuldades na fala de uma forma diferente, né? Tem criança que fala errado e que nem liga, que os pais podem pedir para ela repetir corretamente, claro, sem cobrar, de uma forma tranquila, que ela tenta falar, que ela repete, que ela acha graça porque errou e tenta se corrigir. Agora nós temos outras crianças que acabam ficando introspectivas, deixando de ter amigos, se afastando dos coleguinhas porque fala errado, percebe e isso a incomoda de uma forma excessiva. Então, se o seu filho é de boa, fala errado, sabe que fala errado, mas quer ajuda, aceita intervenção, quer aprender mesmo, tem uma coisa que é muito legal. Você pode filmar ele contando uma historinha, ele fingindo que está lendo um livrinho, ou ele dando uma aula na lousinha, ele brincando. Filma ele conversando, fala para ele, vou te filmar para a gente assistir depois. Conta para ele, não faça nada escondido, tá? Não pode ser nada contra a vontade da criança, porque não funciona, não dá certo. E aí você vai filmar ele te contando uma historinha, por exemplo. Depois você vai falar, vem assistir com a mamãe, vem assistir com o papai, com a titia. Vamos dar uma olhada na historinha que você contou. Muitas crianças, quando estão se vendo no vídeo, percebem que falaram errado. Então, por exemplo, ele pode virar para você e falar assim, pilata, mamãe? Eu falei errado, eu falei pilata, e é pilata, não é pilata, né? Então, olha que interessante, ele percebeu que ele errou, conscientemente ele se corrigiu, mas ele não consegue produzir. Então, mamãe, não é pilata, é pilata, né? E aí é o momento que você vai falar, olha, fala junto com a mamãe e com o papai, pirata,
porque tentar mostrar para ele a percepção visual, né? Porque ele vai estar vendo a sua língua, e a auditiva, que ele vai estar escutando, para ver se ele vai começando a se autocorrigir. Caso ele tenha condições motoras, ele consiga vibrar a língua já, né? Que é o trrr, que tem alguns movimentos anteriores e que são necessários que a criança consiga para que ela possa articular determinados fonemas. Tá bom? Fernanda, então, a minha dica para você, eu expliquei o que está acontecendo com o seu filhinho, né? E realmente você precisa procurar ajuda. O Cebolinha fala helado mesmo, né? E então, quanto antes você buscar ajuda, melhor vai ser para ele no sentido de não transpor essas letrinhas também para a escrita, ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente já tô com uma listinha de perguntas no meu Instagram, pode me mandar, manda o caso do seu filho, do seu sobrinho, do seu aluno, a gente traz um videozinho aqui e faz um debate, uma discussão. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus colegas, que a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros também. Até mais, gente!